Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Que alegria continuarmos aprendendo sobre o princípio da paternidade espiritual. Eu quero hoje olhar com você um personagem bíblico que termina a sua carreira fazendo uma grande obra de Deus. Isso está no livro de Juízes, no capítulo 8, no versículo 29. É sobre Gideão. Gideão, o homem que foi usado por Deus para libertar o povo dos midianitas. É um momento da história dos hebreus em que eles estavam sendo explorados pelos midianitas e Deus usa Gideão exatamente para fazer a obra de libertar este povo. No capítulo 8 de Juízes, portanto, no versículo 29, veja o que diz. Gideão voltou e ficou morando na sua própria casa. Ele foi pai de 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Eu quero parar um pouquinho por aqui com você. Gideão fez uma grande campanha em nome do Senhor. Ele libertou o povo do massacre, vamos dizer assim, que os midianitas ficavam impondo àquele povo. O povo trabalhava e os midianitas vinham e roubavam toda a sua colheita e faziam aquele povo sofrer. O povo de Deus estava assim atormentado. Gideão era um homem medroso, a Escritura diz isso, e Deus aparece a Gideão e começa a trabalhar Gideão para ser ele usado por Deus para libertar o povo daquela situação. E agora, depois de feita toda a sua obra, Gideão volta, fica morando na sua própria casa, ele então encontra descanso no Senhor. Mas veja, a Bíblia nos diz que então ele foi pai de 70 filhos. Porque teve muitas mulheres. Ora, você se lembra que no programa passado nós falamos que Deus chamou Moisés, lá nós olhamos isso no livro de Números, no capítulo 11, e pediu que Moisés reunisse 70 líderes do povo. E ali Deus ensinou Moisés a dar um passo a mais, se tornando pai espiritual. Não só fazer líderes, mas agora fazer filhos, repartir do Espírito. E agora se repete o número 70. Gideão, esse grande homem de Deus, depois de feita a sua campanha, se torna um multiplicador. Deus não somente queria usar Gideão para ser o libertador daquele momento, mas Deus queria multiplicar este dom. E Gideão se tornou pai de muitos filhos, 70 filhos. O número 70, como eu comecei a dizer isso a você no programa anterior, ele é um número bíblico muito importante. Ele está dizendo, está nos dando uma informação que está ligada ao número 7. O número 7 na Bíblia é um número de perfeição. É um número que se refere a Deus. Não é? É um número de perfeição. Isso, um estudo bíblico, numa outra ocasião, pode nos falar melhor sobre os números na palavra de Deus. Mas o número 7, isso já comumente é conhecido, é um número de perfeição. E 70 é uma multiplicação de 7 por 10. E na linguagem hebraica das Escrituras, essa multiplicação por 10, ela está falando em grande capacidade. E quando quer então aumentar ainda esta capacidade, vai e se multiplica por 100 e depois por 1000. Isso mais ou menos ocorre ainda hoje, quando alguém diz assim, nossa, havia milhares de pessoas naquele lugar. Você não sabe exatamente quantos, mas quando você diz milhares, você está falando em muito, em multidão. Né? Ou quando uma mãe, corrigindo um filho, diz, menino, eu já falei 100 vezes isso para você. Ela de fato não contou se ela falou 100 vezes. Mas é uma força de expressão para dizer, eu falei muito isso com você. Será que eu vou ter que repetir isso 1000 vezes para você entender? É uma força de expressão. Então, 70, 10 vezes 7, significa exatamente uma capacidade aumentada, uma multiplicação. Gideão foi usado por Deus para fazer esses 70 filhos. Esses 70 homens que nascem de Gideão seriam usados por Deus para liderar o povo. Dentro do princípio de paternidade espiritual. Aquele princípio que Deus havia trabalhado o povo já desde Moisés,
convertendo o povo em comunidade e fazendo com que um abençoasse a vida do outro. Ocorre que Gideão é usado por Deus no momento em que leva o povo da escravidão novamente, apesar de estar em suas próprias terras, leva o povo agora de volta para este processo de ser um povo abençoado e abençoador, onde um é usado por Deus para abençoar a vida do outro e para multiplicar. Então os 70 filhos de Gideão significam isso. É o resultado do grande trabalho de Gideão. Só que Gideão teve um filho, fora desses 70, com uma concubina. A sequência do texto nos fala, esse sujeito se chamava Abimeleque, e este Abimeleque matou os 70 irmãos dele, no intuito de se tornar ele o único descendente de Gideão e ser assim um chefe absoluto. E ele foi feito rei de fato, por meio do povo de Siquém, uma localidade ali nas terras de Deus, e o único dos 70 que ele não conseguiu matar porque fugiu, este diz ao povo: olha, agora vocês de Siquém ficarão contra Abimeleque e Abimeleque ficará contra vocês. Porque eles estavam indo contra o princípio da palavra de Deus. E o princípio da palavra de Deus é o da bênção e da multiplicação. Deus disse isso desde o comecinho do livro do Gênesis, quando criou Adão e Eva. Cresçam e multipliquem, façam filhos, encham a terra. Deus não estava simplesmente falando, façam filhos naturais. Deus está falando para mim, para você, para a igreja. Nós precisamos multiplicar cristãos. Nós precisamos multiplicar pessoas que conheçam a palavra de Deus. Ninguém pode se acomodar. Quando nós vamos no caminho contrário do isolamento, do eu para Deus, Deus para mim, nós então estamos contrariando os princípios da palavra de Deus. E aí nós colhemos os resultados. Quando uma pessoa é levantada por Deus para um ministério de liderança, por exemplo, um ministério evangelístico, um ministério, enfim, para pastorear pessoas, e esta pessoa não aplica o princípio da paternidade espiritual, mas chama para si toda a responsabilidade e se quer colocar no centro da questão. Quando isso ocorre na igreja, quando isso ocorre numa pequena comunidade, numa grande comunidade, quando a igreja de Cristo corre o risco de fazer este caminho que fez Abimeleque, os resultados são desastrosos. Deus quer multiplicação. Deus quer discípulos. Deus quer que nós façamos discípulos. Por que é que hoje há tantas pessoas paralisadas na sua fé, moribundas na sua fé, como aquele homem do Evangelho que há 38 anos estava lá na beira de um tanque, esperando que viesse um anjo do céu para curá-lo, 38 anos paralítico, esperando, e quando tentava ir, outro passava à sua frente, porque tinha outra enfermidade que o permitia chegar primeiro, e era curado, e ele há 38 anos que não conseguia ser curado. E o Senhor Jesus chega e faz a obra e transforma. Por que é que isto acontece? Porque hoje há cristãos paralisados, esperando que venha um anjo do céu e faça uma obra, porque nós insistimos em não cumprir princípios da palavra, muitas vezes porque até os ignoramos. Nenhum de nós pode ficar mais paralisado. Cada um de nós é portador de uma graça de multiplicação. Cada um de nós pode fazer os seus 70. Cada um de nós pode ter 70 filhos para Deus. Dentro desse conceito, desse entendimento, que 70 é 10 vezes o 7 como número bíblico de perfeição. Cada um de nós pode ser usado por Deus para fazer filhos para Deus. Nós não podemos reter a palavra, nós não podemos fechar em estruturas, nós não podemos ficar mais pensando que eu faço a minha parte, está tudo certo. Nós estamos ligados e precisamos ser uma bênção nestas cadeias que o Senhor nos ligou. Entenda a cadeia não como prisão, mas como as cadeias de uma corrente, concatenados, catena do latim,
corrente, concatenados, uns ligados aos outros, e aí nós nos tornamos um grande povo usado por Deus. E isto assusta o inimigo. E por isso o inimigo fica semeando esses isolamentos, como fez aqui com este povo, com este Abimeleque, que andou a matar os seus 70 irmãos. Sabe, o nosso Deus quer nos dar libertação disso. E hoje eu quero orar com você para confrontarmos o adversário e calarmos a boca dele. Ele que fica soprando em seu ouvido que você viva a sua vida e está tudo certo. Não, fique no seu canto. Isso quebra a nossa fortaleza cristã. Você que é um líder cristão, você que é um pastor cristão, você que é um discípulo cristão, eu não sei, que recebeu um ministério da parte de Deus, Deus quer usar-nos para multiplicar. O inimigo fica querendo nos isolar. Está na hora de confrontarmos isso em nome do Senhor Jesus. Vamos orar sobre isso agora com a graça do nosso Deus. Pai querido e Pai amado, como nós estamos sendo abençoados pela Tua Palavra. Pai, como os princípios da Tua Palavra estão falando conosco. E como este princípio da paternidade espiritual está falando ao nosso coração. De que nós precisamos ser uma bênção. Mas nosso Deus e nosso Pai, o nosso adversário, fica ao redor de nós, querendo tirar de nós a fecundidade, querendo nos isolar. Senhor, há líderes cristãos que pensam que farão a obra sozinhos e de que veem nos demais discípulos apenas meros colaboradores, que não compreendem ainda o princípio da paternidade espiritual ou que entendem como paternidade espiritual terem uma posição privilegiada, de serem colocados num lugar superior de paternidade. Só Tu és o nosso Pai. Mas em Ti nós temos fecundidade para fazer filhos para Ti e não para nós. Deus, quebranta nosso coração para compreender isso. Mas nos dá poder agora para calar a boca do nosso adversário, do inimigo que quer nos fazer isolar e não entender os princípios da Sua Palavra. Pai, nós queremos usar a autoridade do nome de Jesus contra esta obra do mal. E em nome de Jesus, nós nos voltamos contra o inimigo. E dizemos a você, adversário, que você se retire calado, que você saia de torno de nós, de ficar aí atormentando e trazendo uma palavra contrária aos princípios da palavra de Deus. Você que vem inclusive atrapalhar o nosso entendimento da palavra e nos colocar em isolamento. Nós te amarramos e te destruímos, espírito isolador, e te mandamos embora. Você que atormentou na vida de Abimeleque, saia agora em nome de Jesus. Pai celestial e querido, nós agradecemos porque uma mensagem nova está entrando em nosso coração e nós seremos uma bênção em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado pela obra que Ele está fazendo em nossas vidas. Fique na paz do Senhor e até o próximo programa, em nome de Jesus.